Glórias ao nome do nosso Deus, estamos aqui gravando essa mensagem da Escola Bíblica Dominical. Coloquei a imagem lá do nosso salão. Hoje à noite, se Deus nos permitir, estaremos fazendo a oração do culto da noite. Estamos aqui na mensagem da Escola Bíblica Dominical desse domingo, um domingo especial que Deus nasceu para mim e para você. Vamos examinar a Bíblia em João capítulo 2, que diz assim, ó. E ao terceiro dia fizeram as bodas em Caná da Galileia. Estava ali a mãe de Jesus, e foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. Disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse ao servente, fazei tudo quanto ele vos disser. E estava ali posta 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus, enchei d'água essas talhas, e encheram-na até em cima. Disse-lhe, tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo. Olha aí, ó. E disse, olha aí, ó. Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso desceu a Cafarnaum, ele, sua mãe, e seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Olha lá, Jesus purifica o templo. E estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. E achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos e cambiadores assentados. E tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, também os bois e as ovelhas, olha lá, e espalhou o dinheiro dos cambiadores e derribou as mesas. E disse aos que vendiam pombos, tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de venda. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito, o zelo da tua casa me devorará. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe, que sinal nos mostra para fazeres isto? Jesus respondeu e disse, derribai este templo e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus, em 46 anos foi construído, edificado esse templo, e tu levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, seus discípulos lembraram-se do que lhe dissera isto, e creram nas Escrituras e na palavra que Jesus tinha dito. Estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia, e não necessitava que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Olha lá. Esse capítulo 2 dessa meditação, nós vamos colocar 2 esferas para você meditar na palavra. É pouco tempo, é a mensagem da Escola Bíblica Dominical desse domingo. Nós estamos examinando a Bíblia, a palavra de Deus. Em primeiro lugar, você observa que Maria, aqui ela não faz milagres, nunca fez. Aqui Maria, a mãe de Jesus, ela foi escolhida para ser a mãe de Jesus. Esse foi o ministério de Maria, uma mulher justa, santa, honesta, uma mulher que é de Deus, como muitas mulheres de Deus na Bíblia, e ela foi escolhida com essa missão, ser uma auxiliadora, criar o menino Jesus, mas ela não é salvadora. Se ela tivesse poder, ela tinha feito, ela tinha transformado essas águas aí em vinho. Ela era uma mulher muito abençoada, foi uma mulher ungida. Ela não foi uma mulher, como muitos pregam, a imaculada, ela só teve Jesus. Ela não teve só Jesus. Ela teve ainda 4 filhos homens e 2 filhas mulheres. Ao todo eram 7 filhos contando com Jesus.
Então não acredite em conversa fiada de religião, de mentira. Muitos falam que Maria subiu ao céu. Essa mensagem foi mentida e a partir de 1936, um concílio inventou essa mentira que Maria subiu ao céu. Maria nunca subiu ao céu. Ela foi sepultada lá em Jerusalém. Ninguém sabe onde ela morreu. Nem os apóstolos, você sabe onde é a sepultura dos apóstolos. Só Jesus que as pessoas dizem que é naquele lugar lá em Jerusalém. Então, quero dizer bem claro para você, não acredite que Maria é a mãe. Ela é considerada a mãe porque ela foi escolhida. Quem escolheu ela foi Deus, não foi ninguém. E ela não é santarrona, como muitos colocam, né? Como colocam Ave Maria, que quer dizer Altíssima. Ela não é esse sobrenatural. Você não deve orar em nome de Maria, amém? Você tem que orar somente em nome do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Então quero falar bem claro para você nessa mensagem aqui. Olhe para Jesus. Maria pediu para Jesus auxiliar aquele casal. Olha lá. É o que nós fazemos aqui. Nós oramos para que Jesus restaure família. O vinho aqui não simboliza a bebidice, como muitos pensam. Casamento ali, meu amigo, minha amiga, é uma... Vamos continuar. Tivemos um problema de internet, mas estamos ajeitando aqui. Quando a gente fala de Deus, é assim, a batalha espiritual ela é grande. Aqui Jesus ele faz esta obra na vida daquele casal, quando ele restaura ali a alegria. O vinho simbolizava apenas a confraternização, não a bebedice. Hoje muitos confundem casamento com bebedice. Eu vou lá beber, não é. Você vai lá compartilhar da alegria, da felicidade. O casamento, para mim, ele é um barco. Eu me lembro muito bem dos mínimos detalhes do que é um casamento. Eu passei 2 dias ajeitando o nosso casamento e foi uma batalha muito grande até para arrumar mesa para os convidados. Me lembro de tudo que aconteceu naquele dia do meu casamento, desde que eu me acordei umas 4h30 da manhã. Então sei que casamento é uma coisa maravilhosa, é um momento feliz. E meu casamento foi maravilhoso, tudo que aconteceu naquele dia é especial. Assim como foi no casamento desse homem que é citado aqui no capítulo 2 do Evangelho de João. Não faltou nada. Onde Jesus está, não falta nada. Amém? Diga comigo, onde Jesus está, não falta nada. Se dependesse de Maria, ia faltar. Mas Jesus estava lá. E onde Jesus está, nada pode faltar. A segunda mensagem desse livro, do capítulo 2 de João, é o templo. É o que está acontecendo hoje em muitos templos. O templo ali de Salomão, naquele momento, 70 anos depois, aquele templo foi totalmente destruído. Depois que Jesus ali estava naquela frente, Jesus citou ali o corpo dele, simbolizando não o templo, mas o templo foi destruído mais para frente, 70 anos depois, aproximadamente 30 anos depois que Jesus falou aquilo. Jesus estava com aproximadamente 31 anos, quando Jesus estava aí nesse texto de João capítulo 2. Ou seja, quase 37 anos depois, o templo foi totalmente destruído, conforme a palavra do Senhor Jesus. Aquele tempo, 34 anos após essa palavra, o templo foi totalmente devastado e está hoje. Hoje, lá onde é o templo, você vai encontrar uma mesquita chamada o Domo do Templo. É uma mesquita que vocês tiram foto achando que é um templo, ali é o templo muçulmano, que foi feito por Maomé, muitos anos depois. Dos seguidores de Maomé construíram naquele lugar, porque fizeram tantas cruzadas no ano de 1000 aí, da nossa época, as igrejas romanas brigando contra os muçulmanos, e os muçulmanos perderam só na primeira vez. De 4 cruzadas, para você ter uma ideia, que lutaram para tirar os muçulmanos de lá, de 4 cruzadas eles só venceram uma. As outras 3, os muçulmanos ganharam, morreram muita gente em nome dessas cruzadas, que não é a vontade de Deus. E eu quero dizer bem claro, a igreja é nós, o templo é a nossa vida, nós somos o templo do Espírito Santo. Mas quando você consagra um espaço para ser igreja de Deus, tem que ser igreja de Deus, meu amigo.
Se você consagra o seu tabernáculo aí, ó, tem gente que aqui hoje em dia, atualmente, as pessoas inauguram uma igreja e eles colocam dentro da igreja uma Bíblia. Eles colocam dentro daquela igreja uma Bíblia, para que as pessoas se apeguem, para que as pessoas saibam que aquela igreja foi fundamentada. Quem constrói uma igreja desde o início? Aqui em Manaus eu conheço umas 10 igrejas que dentro do templo, eu costumo dizer, lá no lugar alto, que é no púlpito, lá naquele púlpito está enterrada uma Bíblia, para simbolizar que aquela casa é a casa do Deus Todo-Poderoso. Então, olha lá, o Templo de Salomão foi consagrado 2 vezes. Primeiro, foi construído na primeira vez e Nabucodonosor destruiu. E depois, quando eles voltaram, eles construíram de novo. Passaram, como vocês estão vendo, mais de 40 anos construindo aquele templo e foi destruído pelos romanos, pelo imperador Tito, no ano 70 depois de Cristo. E nesse momento aqui, o Senhor Jesus faz uma advertência muito forte. Dentro, na porta do templo lá, as pessoas vendiam de tudo. E Jesus faz um chicote e chicoteia, põe todo mundo para fora, e Jesus utiliza uma frase que eu acho maravilhoso. A minha casa é casa de oração, e vós a tende convertido em covil de ladrões. Infelizmente, essa palavra de Jesus é uma palavra até para os nossos dias. Muitas pessoas hoje estão usando os templos, as igrejas, tanto católica como as evangélicas, para somente ganhar dinheiro. Tem muita gente que quer entrar no reino de Deus para ganhar dinheiro. O reino de Deus não é comida nem bebida, diz o apóstolo Paulo, e sim paz e alegria no Espírito Santo. Você não vai encontrar na igreja dinheiro. Eu nunca ajudei na igreja com a visão de, vou ganhar dinheiro, vou ganhar muitos milhões. Sou missionário desde 81, sempre dei meu dízimo, minha oferta para ajudar a obra, porque a verdadeira igreja de Jesus, ela não depende de políticos, ela não depende de dinheiro sujo, de dinheiro de traficante. A verdadeira igreja, ela não tem covil com esse mundo, ela não tem união, ela não precisa vender objetos para ela se sustentar. Quem sustenta as igrejas são os homens e mulheres fiéis, nos dízimos e nas ofertas. Isso está na Bíblia, lá em Atos, no capítulo 3, quando a igreja nasceu, os apóstolos, eles pediam doação. E você vê isso no capítulo 5 de Atos, que é uma irmã lá, um casal chamado Ananias e Safira, eles fizeram um pacto que se vendesse aquele terreno, eles dariam tanto para a igreja. E no final eles mentiram. Muitas pessoas prometem para Deus, Deus, se eu vender essa casa, eu vou dar o dízimo para a igreja. E acabam nem cumprindo a promessa. E atraindo para si, em vez da bênção, atrai a maldição. Lá o apóstolo Pedro diz, Ananias, tu não enganastes a nós, tu mentiste ao Espírito Santo. E Ananias morreu ali de um infarto fulminante. Muita gente está morrendo hoje em dia, meu amigo, porque roubaram a igreja. Muita gente aí tá com câncer porque roubaram muita obra de Deus. Tem muitos líderes espirituais morrendo aí no púlpito. Muitas vezes é pecado. É pessoas que estão devendo, roubaram o dinheiro da igreja para investir em político sujo. Colocam no altar pessoas nojentas, pessoas mentirosas, pessoas falsas. Colocam no altar da igreja dele, da igreja dela, fogo estranho, aquilo que não presta. Só pode subir no púlpito da sua igreja homens e mulheres consagrados. Não coloque mentirosos para pregar na sua igreja. Não coloque pessoas que não prestam para pregar na sua igreja. Eu estou falando tanto igreja católica como evangélica. Eu dou valor a todas as tipos de religião, porque toda religião é boa. Mas infelizmente dentro das religiões boas tem pessoas que não prestam. Então você que é homem de Deus, mulher de Deus, saiba diferenciar. Não julgue toda pessoa é do diabo, não é. Em todo lugar tem ótimas pessoas. Tanto da igreja católica como da igreja evangélica. Tem muitos homens de Deus e mulheres de Deus. Muitas pessoas usadas. Né? Muita gente aí que construiu uma obra. Muita gente tem muitos líderes que deixaram uma obra que está até hoje viva aí. São homens e mulheres de Deus. Eu dou valor. Essas pessoas que fizeram igreja, que construíram, eu dou valor. Muitos construíram igreja num período que não tinha nada, e hoje essas igrejas são grandes. É graças a quem? Não é os líderes atuais, não.
foram aquelas pessoas que fizeram o fundamento, que colocaram Jesus Cristo como fundamento da obra. Infelizmente, hoje não querem mais colocar o nome de Jesus como fundamento. Eles querem colocar o dono da nossa igreja é o apóstolo, é o padre, é o bispo, é aquele, é o cicrano. O dono da igreja sempre vai ser esse aí. Por isso que eu quis colocar minha foto aí, ó, nesta manhã, com o nome de Jesus Cristo. A coisa mais importante que tem não é a bandeira do Brasil, não é a minha foto, é esse nome aí, ó. Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O dono da igreja sempre será Jesus Cristo. É Ele que é o dono da igreja. Então não deixe a igreja de Jesus se transformar em covil de ladrões. Eu digo para você, infelizmente eu vou terminar minha mensagem dizendo isso. Em todo lugar você vai encontrar pessoas boas e pessoas ruins. Examine onde você está, saiba julgar, saiba fazer, não vá julgando de primeira. Peça de Deus, Senhor, será que eu estou numa igreja certa? Se você não tiver, vá a outra igreja. Tem muitas igrejas de homens de Deus e mulheres de Deus. Não fique enganado por enganadores que usam a obra de Deus para traficar, para se meter com facções, para se meter com político sujo, nojento. Saiba examinar onde você está. O seu dono é Jesus Cristo. Amém? Vamos fazer a oração final da Escola Bíblica Dominical. Vamos fazer a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. A única oração que nós oramos repetida é a oração do Pai Nosso, porque quem ensinou foi Jesus. E aí vamos orar com as nossas próprias palavras. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu o reino, o poder, a honra e a glória pelo século do século. Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eu te agradeço por estar aqui nesta manhã de domingo, meditando na tua palavra. Que o Senhor abençoe todos esses homens, essas mulheres, dê um domingo abençoado, uma manhã de muita bênção. Eu agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e vai fazer mais e mais. Oramos no poderoso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que a paz esteja no seu coração. Até a noite, se você quiser estar conosco, no nosso culto que nós vamos transmitir às 18h30, lá na nossa base, onde eu estou nessa foto aí. Até a noite, que Deus abençoe você. Uma ótima semana de sucesso, de vitória.